Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para nós, para esta segunda-feira, se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Queridos, o perdão, ele não é um detalhe da vida cristã. O perdão não é algo opcional e nem também reservado para aquelas pessoas mais espirituais. O perdão, na verdade, ele é um princípio central no reino de Deus. Sem perdão, não há uma cura completa em nossas vidas. Sem perdão, não há uma liberdade plena. E também sem o perdão, não há um relacionamento saudável com Deus. Jesus, nós percebemos nas Sagradas Escrituras, que Ele trata o perdão como algo inegociável. Todos, queridos, em algum momento, nós somos feridos em nossas vidas. Somos feridos por palavras que nos machucam, somos feridos por atitudes de pessoas que nos traem, ou até mesmo de silêncios que nos abandonam. E quando a ferida, ela não é tratada, ela se transforma em mágoas, ela se transforma em ressentimentos e ela se transforma em amarguras em nossas vidas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos turbe. Queridos, a amargura, ela não fica somente dentro de nós. Na verdade, a amargura, ela contamina tudo ao nosso redor, a nossa vida como um todo, inclusive os relacionamentos que temos com outras pessoas. Muitas pessoas, elas não perdoam, porque elas acreditam em mentiras, como por exemplo, que perdoando significa que ela esquece aquilo que aconteceu, mas não, pelo contrário. Perdoar não significa que você esqueceu o que aconteceu lá no passado, até porque nós não somos robôs, onde você deleta um arquivo e pronto, está tudo resolvido. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é concordar com os erros que cometeram contra nós. Perdoar não é se tornar vulnerável novamente para que aquela pessoa cometa aquilo novamente. A pessoa, queridos, mesmo que ela não mereça o perdão, é importante que nós liberemos o perdão. Perdão, queridos, não se trata sobre a outra pessoa. Na verdade, a liberação do perdão se trata de nós mesmos. É uma decisão espiritual que rompe cadeias internas em nossas vidas. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: Perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. E observe, queridos, que a Bíblia, ela manda perdoar. Ela não fala sobre sentir vontade de perdoar. Ela fala sobre uma atitude concreta. Porque perdão, ela não nasce de uma emoção, e sim de uma decisão que nós tomamos. Você decide perdoar, mesmo ainda sentindo dor. Você decide liberar esse perdão, mesmo sem entender tudo. E à medida que decide, Deus, Ele começa a curar as feridas internas, a fazer uma verdadeira tratativa interna no seu coração. Em Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao 35, Jesus fala sobre a parábola do credor incompassivo.
Trata-se de um homem que foi perdoado de uma dívida a qual ele jamais conseguiria pagar, porque era impagável, o valor era muito alto. Mas, mesmo com ele tendo essa dívida perdoada, ele se recusou a perdoar a dívida pequena que um outro servo dele tinha para com ele. E o resultado foi severo. Ele foi mandado preso pelo seu senhor, por aquele que havia perdoado aquela dívida impagável. E isso, queridos, essa parábola de Jesus revela algo profundo aos nossos corações. Quem não libera perdão bloqueia o fluxo da graça de Deus sobre si próprio. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 24, é dito: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui Jesus que foi traído, Jesus que foi humilhado, Jesus que foi injustiçado, mas ainda assim ele escolheu perdoar aquelas pessoas que estavam o acusando, perdoar aquelas pessoas que estavam falando algo contra ele, que estavam humilhando ele, esnobando dele, mesmo estando lá na cruz do Calvário. E isso, queridos, redefine tudo. Se Cristo ele perdoou no auge da dor dele, nós também somos chamados para liberar perdão, queridos. É importante a gente compreender que a falta da liberação de perdão gera em nós uma prisão espiritual, gera um bloqueio espiritual, gera uma dificuldade nas nossas orações, porque elas são comprometidas, elas são barradas. E há também a geração de um distanciamento nosso em relação a Deus. Afinal de contas, em Marcos capítulo 11, 25 diz: quando estiverdes orando, perdoai. Ou seja, não perdoar afeta diretamente a sua e a minha vida com Deus. E aqui, queridos, está um ponto de maturidade. Perdoar é obrigatório. Reconciliar depende de uma transformação mútua. Você pode perdoar alguém e ainda assim estabelecer limites saudáveis de relacionamento com outras pessoas. Perdão, queridos, libera o seu coração, mas não elimina a importância de nós termos ali a sabedoria de sabermos lidarmos com as pessoas. Por isso, de uma maneira muito prática, eu quero ilustrar para você que me ouve, querido ouvinte, como perdoar na prática. Como que você faz para liberar esse perdão? Em primeiro lugar, reconheça a dor. Reconheça a dor que você sente. Essa dor que algo ou alguém te feriu. Não negue que aconteceu. Admita essa dor diante de Deus. E em seguida, decida perdoar. Mesmo sem sentir vontade de liberar esse perdão, decida. Lembre-se que perdoar, o perdão, não é uma emoção, e sim uma decisão, é uma atitude. Em seguida, entregue a Deus essa questão. Pare de querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: a mim pertence a vingança. Pertence a Deus a justiça, queridos. Então entregue, confie nas mãos de Deus. Além disso, ore por essa pessoa. Isso quebra cadeias internas em sua vida. E persevere. Às vezes, o perdão é um processo. Não vai bastar uma vez. Não vai bastar uma oração. É necessário que você persevere. É importante que você persista. E quando vê, você perdoa. E quando você perdoa, cadeias são quebradas. Feridas, elas começam a se cicatrizar dentro de você. A sua alma passa a encontrar paz. E Deus flui novamente na sua vida. Amados irmãos, o perdão, ele não muda o passado.
Não tem como mudar aquilo que aconteceu. Porém, o perdão, ele muda completamente a sua perspectiva de futuro. Talvez hoje você que me ouve neste momento, você carregue alguma dor dentro de si, já há algum tempo. Talvez uma decepção, talvez uma traição sofrida. E isso tem pesado na sua vida mais do que você imagina. Mas hoje, Deus está te convidando. Ele te faz um convite. Solte isso. Libere essa pessoa. Liberte a si mesmo deste sentimento que tem feito tão mal para a sua vida, que tem feito tão mal para o seu relacionamento com Deus. Amados irmãos, eu sei que perdoar é difícil, mas não perdoar é destrutivo. O perdão dói por um momento, mas a falta de liberação de perdão nos aprisiona por anos. Por isso hoje eu convido você. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Seja livre, porque quem perdoa, ele vive em liberdade. Amém? Eu quero convidar você para orar juntamente comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que neste momento nos colocamos diante da Tua presença. Pai, hoje nós reconhecemos que nós temos carregado dores, temos carregado mágoas. Senhor, mas nós não queremos viver com este peso. Nós não queremos, Pai querido, Pai amado, vivermos presos a este peso, a estas situações, a estas emoções, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós decidimos neste momento perdoar. Pai, mesmo sem entender tudo, mesmo ainda sentindo dor, Senhor, nós entregamos essa situação nas Tuas mãos. Senhor, cure nossos corações, arranque toda a raiz de amargura de dentro de nós, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos ensina a vivermos de uma maneira leve, livre e cheios da Tua graça, da Tua presença em nossas vidas. Senhor, assim como nós fomos perdoados por Ti, que nós possamos também liberar perdão para aqueles que nos afligiram, para aqueles que nos perseguiram, para aqueles que nos machucaram, que nos feriram. Senhor, em nome do Senhor Jesus, visita cada um dos Teus ouvintes, Pai. Cada um daqueles que ouve este momento, este programa, que ouvir essa palavra tocou seus corações. Que o Senhor os impulsione eles, Pai, a entrar em contato, Pai, com pessoas às quais, Pai, é necessário que elas liberem perdão, ou então que elas peçam perdão. Pai, que este concerto seja realizado hoje diante de Ti, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pai, abençoa grandemente, Pai, esta segunda-feira em nossas vidas. Abençoe essa semana, Pai. Trata de maneira poderosa e gloriosa em nossos corações e nos dirija a exercermos, Pai, a liberação de perdão em nossas vidas. É o que nós humildemente Te pedimos neste momento de oração e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.